Olá pessoal, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal que é feito para você que é estudante, você que está de férias, estamos aproveitando esse momento para explorar aqui novas oportunidades no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E eu trouxe esse quadro onde estamos fazendo a análise e leitura de um livro do Carlos Ginzburg, que é o QG Os Vermes. E já vamos no capítulo 6, tá? Se de alguma forma você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que esse é um canal de pesquisa e de estudo. E para se inteirar dessa unidade, desse quadro, eu deixei separado uma playlist com as aulas anteriores, né? Consequentemente os capítulos anteriores, para você não ficar voando aqui no que nós estamos, sobre o que nós estamos falando. E também para o vídeo não ficar muito longo, eu dando explanações aqui anteriores. Então dá uma passadinha na nossa playlist e faz uma maratona aí, são vídeos bem curtos, com cada vídeo tratando de um capítulo. E esse é o capítulo 6, né? Que tem o título Falar Muito contra os Superiores. Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Então, gente, terminamos o último capítulo, capítulo 5, no momento em que Menóquio ele começa a se pronunciar, né, diante dos juízes, dos inquisidores, e ele começa seu pronunciamento denunciando a opressão dos ricos contra os pobres, onde eles usam uma língua incompreensível, como no caso o latim, nos tribunais. Na minha opinião, né, Menóquio dizendo, falar latim é uma traição aos pobres. Nas discussões, os homens pobres não sabem o que está se dizendo e são enganados. Se quiserem dizer qualquer palavra, tem que ter um advogado. Mas esse era só um exemplo de uma exploração geral, da qual a igreja era cúmplice e participante. E me parece, ele continuando, né, que na sua lei, o Papa, os cardeais, os padres são tão grandes e ricos que tudo pertence à igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se tem 2 campos arrendados, esses são da igreja, de tal bispo ou de tal cardeal. E é bom lembrar que Menóquio, o próprio, né, ele possuía 2 campos arrendados, cuja propriedade ignoramos, mas muito provavelmente sejam terrenos pertencentes à igreja, né? E quanto ao seu latim, aparentemente se restringia ao credo e ao Padre Nosso, que ele aprendeu quando ajudava nas missas, e que Zianudo, seu filho, for atrás de um advogado logo que o Santo Ofício o colocara na prisão, tá? Porque se ele fosse um fluente em latim, ele não precisaria de um advogado ou de um intérprete. Então isso aí são os indícios que mostram que o seu latim ele era bem limitado. Porém, essas coincidências ou possíveis coincidências não nos devem levar a pistas falsas. O discurso de Menóquio, embora partisse de um caso pessoal, acabava de abarcar um âmbito muito mais vasto. A existência de uma igreja que abandonasse seus privilégios, que se fizesse pobre como os pobres, ligava-se à formulação na esteira dos evangelhos de um conceito diferente de religião, livre de existências dogmáticas, resumível a um núcleo de preceitos práticos, né? Onde ele defende, dizendo, gostaria que se acreditasse na majestade de Deus, que fôssemos homens de bem, e que se fizesse como Jesus Cristo recomendou, respondendo àqueles judeus que lhe perguntaram que lei se deveria seguir, e onde ele responde, amar a Deus e ao próximo. Uma tal religião simplificada não admitida, né, para Menóquio, limitações confessionais. Contudo, a apaixonada exaltação da equivalência de todas as fés, com base na iluminação concedida em igual medida a todos os homens. A majestade de Deus distribuiu o Espírito Santo para todos, cristãos, heréticos, turcos, judeus, e todos têm a mesma consideração e de algum modo todos se salvarão. Acabou em uma explosão violenta contra os juízes
e sua soberba doutrinal, né? Esse discurso ele acaba sendo muito violento, dado o seu tom acusatório. E vocês, padres e frades, querem saber mais do que Deus e são como o próprio demônio, querem passar por Deus na terra, saber tanto quanto Deus da mesma maneira que o demônio. Quem pensa que sabe muito é quem nada sabe. E abandonado toda reserva, toda prudência, Menóquio declarou recusar todos os sacramentos, inclusive o batismo, por ser invenção dos homens, por ser uma mera mercadoria, instrumento de exploração e opressão por parte do clero, onde ele diz: acho que a lei e os mandamentos da igreja são mercadorias e que se deve viver acima disso. Sobre o batismo, ele comentou: acho que, quando nascemos, já somos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou. O batismo é uma invenção dos padres que começam a nos comer a alma antes de nascermos e vão continuar comendo-a até depois da morte, tá? Quando se cria a esfera da... Me fugiu agora o nome, do purgatório, né? Onde os vivos têm que continuar pagando para que os santos intercedam pelas almas dos mortos lá no purgatório. Sobre a crisma, Menóquio diz: acho que é uma mercadoria, invenção dos homens. Todos os homens têm o Espírito Santo e buscam saber tudo e não sabem nada. Sobre o casamento, ele diz: não foi feito por Deus, mas sim pelos homens. Antes, homens e mulheres faziam trocas de promessas e isso era suficiente. Depois apareceram essas invenções dos homens. Sobre a ordenação, acho que o Espírito Santo está em todo mundo e acho que qualquer um que tenha estudado pode ser sacerdote, sem ter que ser sagrado, porque tudo é mercadoria. Sobre a extrema-unção, ele diz: acho que não é nada, não vale nada, porque se unge o corpo, mas o espírito não pode ser ungido. Geralmente se referia à confissão dizendo: e se confessar com o padre ou frade é a mesma coisa que falar com uma árvore. Quando o inquisidor repetiu essas palavras, explicou com um pontinho de autossuficiência. Se esta árvore conhecesse a penitência, daria no mesmo. Alguns homens procuram os padres porque não sabem que penitência devem ser feitas para os seus pecados, esperando que os padres as ensinem, mas se eles soubessem, não teria necessidade de procurá-los. Esses últimos, deveriam se confessar à majestade de Deus em seus corações e pedir-lhes perdão pelos seus pecados. Somente o sacramento do altar escapava das críticas de Menóquio, mas era reinterpretado de maneira heterodoxa. As frases referidas pelos testemunhos soavam, na verdade, como blasfêmia ou negação depreciativa. Quando procurou o vigário de Pocênigo, num dia de distribuição de hóstias, Menóquio exclamou: pela Virgem Maria, são muito grandes essas bestas. Numa outra vez, discutindo com o padre Andrea, ele disse: não vejo ali nada mais do que um pedaço de massa. Como é que pode ser Deus? E o que é esse tal Deus a não ser terra, água e ar? Mas ao vigário geral explicou: eu disse que aquela hóstia é um pedaço de massa, mas que o Espírito Santo que vem do céu está nela. Eu realmente acredito nisso. O vigário perguntou, incrédulo: o que você acha que seja o Espírito Santo? Menóquio respondeu: acho que é Deus, mas sabia quantas eram as pessoas da Trindade? O inquisidor ele ainda insiste em perguntar. Ao que Menóquio responde: sim, senhor. Dando uma afirmativa à pergunta, e ele completa: Pai, Filho e Espírito Santo. E o inquisidor ele torna a perguntar: em qual dessas três pessoas você acha que a hóstia se converte? Ao que Menóquio responde: acho que no Espírito Santo. Semelhante ignorância parecia inacreditável para o vigário. Quando o pároco fez o sermão sobre o Santíssimo Sacramento, quem ele disse que estava naquela hóstia? Porém, não se tratava de ignorância. Disse que era o corpo de Cristo, embora eu achasse que era o Espírito Santo. E isso porque acho que o Espírito Santo é maior do que Cristo, que era homem, enquanto o Espírito Santo veio de Deus. Disse, embora eu achasse, apenas lhe era apresentada a ocasião. Menóquio confirmava, quase com insolência, a própria independência de julgamento, o direito de ter uma posição autônoma. Acrescentou para o inquisidor:
O bom sacramento é quando alguém se confessa e vai comungar. Então, está com o Espírito Santo e o Espírito Santo está alegre. Quanto ao sacramento da Eucaristia, é uma coisa feita para controlar os homens, inventada pelos homens graças ao Espírito Santo. A celebração da missa é uma criação do Espírito Santo, assim como adorar a hóstia, para que os homens não sejam como os animais. A missa e o sacramento do altar, portanto, justificados por um ponto de vista político, como meio de civilidade. Todavia, uma frase que lembrava involuntariamente com o signo invertido o que tinha dito ao vigário de Pocênigo: hóstias seria igual a bestas. Isso tudo parte da ideia e da certeza de que Menóquio era um ser autônomo em seus pensamentos e ele não estava sob a tutela da igreja e nem sob aquilo que a igreja e os monopolistas do conhecimento daquela época dizia ser certo ou errado. Menóquio ele tinha senso de interpretação próprio. Mas qual era o fundamento dessa crítica radical aos sacramentos? Com certeza não eram as escrituras, que estas Menóquio submetiam a exame sem preconceitos, reduzindo-a a 4 palavras, que constituíam a sua essência. Acho que a Sagrada Escritura tenha sido dada por Deus, mas em seguida foi adaptada pelos homens. Bastaria só 4 palavras para a Sagrada Escritura, mas é como um livro de batalhas que vão crescendo. Para Menóquio, os evangelhos, com suas discordâncias, estavam também distantes da simplicidade e brevidade da palavra de Deus. A respeito das coisas dos evangelhos, acho que parte delas é verdadeira e, noutra parte, os evangelistas puseram coisas da sua própria cabeça, como se pode ver nas passagens onde um conta um fato de um modo e em outro esse mesmo fato é contado de uma outra forma. Isso aí ele se referindo aos 4 primeiros evangelhos, né? Onde cada um dos autores narra o próprio incidente de uma forma muito própria. Assim podemos entender que Menóquio dissera aos seus conterrâneos e confirmava durante os processos que a Sagrada Escritura fora inventada para enganar os homens. Então temos, sob a acusação, negação da doutrina, negação dos livros sagrados, insistência exclusiva no aspecto prático da religião. Ele, Menóquio, me disse também só acreditar nas boas obras, onde declarava Francisco Faceta. Numa outra vez, sempre se dirigindo ao mesmo Francisco, dissera: eu só quero fazer boas obras. Nesse sentido, a santidade parecia a ele um modelo de vida, de comportamento prático e nada mais além disso. Eu acho que os santos foram homens de bem, fizeram boas obras e por isso o Senhor Deus os fez santos e eles oram por nós. Não é preciso venerar suas relíquias ou as imagens. Isso aí já é uma crítica à adoração às imagens e aos ídolos. Quanto às relíquias dos santos, são como qualquer braço, qualquer cabeça, mão ou perna. Acho que são iguais aos nossos braços, nossas cabeças, pernas e não devem ser adoradas ou reverenciadas. Isso também é uma crítica ao que se fazia na igreja no período medieval, onde a igreja adquiria alguns símbolos, alguns elementos, dizendo que aquilo ali fazia parte de algum movimento sagrado e para o processo de adoração era cobrado-se um valor. Exemplo, a igreja ela apontava alguns pregos, alguns cravos que diziam ser os pregos que cravaram Jesus na cruz. Aí as pessoas tinham aquilo como santo, digno de veneração, mas que para adorar era cobrado uma taxa. Então era contra essas críticas aí que Menóquio se levantava. Não se deve adorar as imagens, e sim Deus, só Deus, que fez o céu e a terra. Vocês não veem? Exclamou Menóquio para os juízes, que Abraão jogou todos os ídolos e imagens no chão e adorou só a Deus. Observe que ele critica e utiliza o seu próprio livro de base, né, já que a igreja tem a Bíblia como livro base, ele utiliza a própria Bíblia para contradizer aquilo que os padres, né, eles faziam. Cristo também teria dado aos homens, através da sua paixão, um modelo de comportamento. Ele ajudou a nós, cristãos, sendo um espelho para nós, e assim como ele foi paciente e sofreu por nos amar, que nós morramos e soframos por amor a ele. Não devemos nos maravilhar porque morremos, já que Deus quis que seu filho morresse. Porém, Cristo era só um homem, e todos os homens são filhos de Deus.
da mesma natureza daquele que foi crucificado. Em consequência, Menóquio se recusava a acreditar que Cristo tivesse morrido para redimir a humanidade. Se alguém tem pecados, é preciso que façam penitências. A maior parte dessas afirmações foram ditas por Menóquio durante um único e longuíssimo interrogatório, onde faz jus à sua palavra, né? Falaria tanto que surpreenderia. Tinha prometido aos conterrâneos e com certeza ao inquisidor, o vigário-geral e magistrado de Portogruaro, devem ter ficado atônitos diante de um moleiro que, com tanta segurança e agressividade, expunha ali as suas próprias ideias, mesmo sabendo que essas ideias poderiam levá-lo à morte. Sobre a originalidade dessas ideias, Menóquio estava absolutamente convencido, onde ele nunca havia discutido com alguém que fosse herético, replicou a uma pergunta precisa dos juízes, mas tenho cabeça sutil, quis procurar as coisas maiores que não conhecia. O que eu disse não creio que seja verdade, mas quero ser obediente à Santa Igreja. Tive opiniões enganosas, mas o Espírito Santo me iluminou e peço a misericórdia do Magno Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, e que ele me faça morrer se não estou dizendo a verdade. Observe que ele faz uma crítica à instituição, mas ele reconhece Deus como soberano, Cristo como um intermediador entre Deus e os homens e o Espírito Santo como a própria presença de Deus entre os homens. Ele faz uma crítica à instituição religiosa, mas não aos elementos que fundam essa instituição. Tá? Enfim, decidira seguir o caminho que o filho aconselhara, mas antes quisera, como já tinha se comprometido havia tanto tempo, falar muito contra os superiores por suas más obras. É claro que sabia o risco que corria, antes de ser reconduzido ao cárcere, implorou a piedade dos inquisidores, onde ele diz: Senhores, eu vos peço, em nome da paixão do Senhor Jesus Cristo, já que eles pregavam tanto a Cristo, né? Então ele apelava por essa misericórdia, que resolvam sobre o meu caso, e se mereço a morte, que me seja dada a morte, mas se mereço misericórdia, que me concedam, porque quero viver como bom cristão. No entanto, o processo estava longe de terminar. Alguns dias depois, no dia 1º de maio, os interrogatórios foram retomados. O interventor, né, de Portogruaro, ele precisava se afastar, mas os juízes estavam impacientes para ouvir Menóquio novamente. Na sessão anterior, falou o inquisidor, ele já abrindo uma nova sessão, né? Lhe dissemos que seu espírito parecia no processo cheio de certos humores e da má doutrina, mas o santo tribunal deseja que o senhor termine de revelar seus pensamentos. Menóquio respondeu: Meu espírito era elevado e desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. Observe que depois de algum momento de descanso, né, entre aspas, por assim dizer, entre uma sessão e outra do interrogatório, ele mantém a sua postura e insiste que a igreja tem tanta autoridade sobre as pessoas que, na verdade, não deveria ter por conta da sua hipocrisia. Turma, e assim finalizamos o capítulo 6. Se vocês estão gostando desse quadro, deixe seu comentário, deixe seu like, vamos interagir. Eu pretendo finalizar, né, levar esse quadro, levar o livro até o final. Tá sido muito gratificante para mim. Mas para que esse quadro, para que esse canal ele continue existindo, é preciso da sua interação, é preciso do seu like, é preciso do seu comentário, é preciso do seu compartilhamento e precisamente da sua inscrição. É contingente de inscritos num canal que mantém a sobrevivência dele na plataforma. Combinado? Vejo todos vocês numa próxima oportunidade e tchau!